né? Até porque a gente tem que entrar em outros assuntos. Exato, vamos entrar no Mas tema. tudo bem, mas vamos falar. Isso é uma coisa que eu acho que acaba gerando essa certa confusão, né? Por exemplo, dessa minha incompreensão de que o que o Harari estava falando tinha muito do posicionamento pessoal dele, mais do que meramente um compilado do que as pessoas, do que os arqueólogos / historiadores estavam falando sobre aquele assunto. Talvez até por uma ingenuidade minha, ou talvez porque realmente o Harari tenha deixado as linhas pouco claras. Uma das coisas que eu vejo que acaba acontecendo, né, e aí entra naquela questão que você falou de você ter um bom cientista que também é um bom comunicador. Por exemplo, por que as ideias de Darwin foram tão polêmicas? Cara, putz, Eu que acho vem na ele quebrou cabeça... vou usar o establishment, tá permitido? Exatamente. Não, Ele porque- quebrou o establishment da época. Quebrou o establishment. Era uma coisa disruptiva, tipo... Uma coisa disruptiva. Totalmente... Ele não foi uma coisa que foi um desviozinho, foi uma coisa que foi pra cá, né? Uhum. Mandíbula, sugestão ou não? Mandíbula não, o Não, Paquito. mandíbula é o Paquito. Paquito. Paquito, É a Paquito. prova viva da Desculpa. evolução, tá? Porque evoluiu do mandíbula pra mim. Paquito. Desculpa, foi mal. Essa mandíbula aí é a do Dawson, viu? Alguma outra ideia? Não, provavelmente porque tinha muitos interesses políticos por trás de que não... como posso dizer? De que o que já se considerava o correto como antes se mantesse, né? Mantivesse. Tá, então Mantivesse, tá. perdão. Essas três. Eu vou discordar desses 3 pontos que vocês colocaram. Por que foi tão polêmico? Eu vou falar, foi polêmico por quê? Porque o Darwin escreveu para o povo. Leigo. Para o leigo. Isso... As ideias do Darwin... Wallace não. As ideias do Darwin não eram tão inovadoras. Na verdade, se você for olhar os escritos do Darwin agradecendo outros pesquisadores daquela época, você vai ver que desde o Lamarck até antes, Sim. já tinha gente propondo as mesmas O Erasmo Darwin, o avô dele já tinha ideias. Dado uma sugestão ali de que uma espécie podia virar outra. Aí o Lamarck veio, mas aí você tem todo um contexto também da França naquela época, e a coisa mudou. E aí, vários. Aí ele fala do Buffon, ele fala bom, enfim, não vou lembrar agora o nome de todos esses pesquisadores, mas ele chega e fala, e o que o Darwin fez foi pôr uma coisa a mais. Ele fala, eu acho que assim como nós selecionamos características que a gente gosta no determinada vaca, no determinado pombo, na galinha, no cachorro, o ambiente pode selecionar baseado nisso e naquilo. Basicamente, o que o Darwin fez foi uma grande sacada. Se você for ver do ponto de vista acadêmico, isso foi realmente muito relevante. Eu não estou diminuindo aqui, né, a relevância do Darwin. 100% inédito, não inovador. Foi. Na verdade, o Darwin, quando ele publicou, né, e publicou, academicamente ele publicou num artigo junto com o Wallace, né, eles publicaram juntos, né, porque eles descobriram, assim, não é que eles descobriram ao mesmo tempo, né, o Darwin descobriu e foi cozinhando. É por isso que quando avisaram pra ele que o Wallace tinha publicado o livro... Não, o Wallace avisou, né? O Wallace avisou o Darwin, porque é? assim, o Darwin ele era um cara muito importante. Ele era um cara famosão. Respeitado. E o Wallace era um... vou usando aqui, vou evitar palavras de baixo calão, mas o Wallace era um fudido. Né? Ele vendia exemplares para museus para viver. Então ele era um aventureiro. E ele teve... Aquele lance de família rica que selecionava, de certa forma, quem pode pesquisar. E o Wallace era um apaixonado, e então ele fazia de tudo para poder pesquisar, mesmo não tendo família rica. E o que acontece? Ele foi para a Indonésia, pegou malária. Quem? E o Wallace. E numa trip louca, uma bad trip de malária, eu tô falando sério. Sério? Numa bad trip de malária, 42 de febre, ele teve a sacada da seleção natural.
Foi um troço assim que, tipo, sei lá, o pessoal religioso poderia chamar de iluminação. Claro. Ele simplesmente, tipo, é isso. Detalhe, com menos elementos em torno que o Darwin tinha. Porque o Darwin tinha todo um Galápagos com a multifacetado de pássaros, o mundo todo. De coisa o Darwin deu a volta ao mundo. O Wallace conhecia. Conhecia a Amazônia, conhecia a Indonésia, mas ele não tinha tido a chance e a oportunidade de fazer isso, e não com a tranquilidade também, né? Porque o Darwin, ele fez a viagem, depois ele sentou a bunda dele lá em Dalhousie lá e ficou fazendo as coisas que ele tinha, porque era rico. Né? O Wallace não. O Wallace, tipo, opa, venceu os boletos, cara, tem que fazer. E aí, ele nessa viagem, ele escreveu e ele falou, cara, eu tive uma ideia muito boa, velho. Mas eu preciso mandar para os meus pares antes de publicar. E ele escolheu para revisar as ideias dele o Darwin, porque ele falou, putz, o cara é muito bom. E aí, quando ele mandou pro Darwin, o Barba caiu para trás. E falou assim, mano, não é possível. Ah, não! E aí o Darwin escreveu uma carta pro Wallace falando, olha, Wallace, não lamento dizer, mas a gente teve a mesma ideia. Né? Só que eu tô cozinhando ela faz 20 anos e você teve uma bad trip de malária, né? Mas, enfim. E aí o Wallace, né? Imagina, naquela época é como se você, sei lá, digamos assim, como que é? Como se um astrônomo amador de repente fosse conversar com o Neil deGrasse Tyson, tá ligado? E chegasse e falasse assim, olha, eu sugiro uma coisa, nós dois vamos publicar junto, o que você acha? Pro Wallace, né, isso foi vantajoso, porque ele dificilmente ia ter espaço para conseguir fazer isso. Pro Darwin, foi bom, porque... foi bom em dois aspectos, né? Foi porque ele podia dividir a pedrada com o Wallace do ponto de vista acadêmico. E ele publicou finalmente o que estava engavetado. Exatamente. E isso forçou ele a publicar o que estava engavetado, porque ele falou, agora já vi que as pessoas estão chegando à mesma conclusão que eu. Ou seja, não era uma novidade. Era sabe, tipo, era aquela coisa. Não foi um pulo na piscina. O pessoal foi pôr o pezinho, pôr a perna, vai até o joelho, encostou, molhou o saco, não sei o que. Foi indo até que já tava lá. Então o Darwin, ele só terminou de pôr do nariz pra cima, assim, na água. Tanto é que muita gente, muito acadêmico daquela época, chegou assim, quando pegou os escritos do Darwin, e falou... é mesmo. Era isso. Lógico. Não, eu também sabia. Era uma coisa que não foi tão disruptiva assim. Então não foi isso que fez as ideias do Darwin serem polêmicas do ponto de vista acadêmico. Do ponto de vista acadêmico, as pessoas já estavam concluindo isso aos poucos. Né? E aí a gente pode incluir Estados Unidos também, porque já era uma... E posso dar uma pitadinha religiosa nisso aqui também, para até tirar um mito também que o pessoal tem. Num primeiro momento... A ruptura de Darwin com a questão da criação aí, o problema, porque você tem dois livros, é bom falar que a gente, quando fala assim, o pessoal pensa às vezes que na origem das espécies, a evolução, a teoria da evolução estava completinha do mesmo jeito que você ensina hoje. Não. Em primeiro lugar, ele tem a origem das espécies, depois tem a origem do homem. Da descendência tá, do homem. Que no primeiro ele dá alguns insights sobre os animais, não fala da humanidade, a humanidade vai aparecer depois. E mesmo esses dois livros não abarcam tudo que foi desenvolvido depois. Então é bom esclarecer isso. Porque ele sabia com muitas restrições. Exatamente. Então é bom esclarecer isso. Que o pessoal pensa que o Darwin sentou e escreveu um opus magnum com tudo. E que lá você já tinha até a Lucy, que foi descoberta depois, já estava prevista ali. Tudo lá. Não, muitas coisas a gente tá falando aí, o Homem de Preto Down, tudo a Lucy, tudo vem depois. Mas na época teve uma briga com a igreja. É aí que eu vou colocar. Com a igreja foi mais ou menos. Porque, por exemplo, você tem... Nossa, a gente agora fugiu. O pai da geologia. Charles Lyell. Que eram religiosos e não foram... E foi orientador. E não foram execrados pela igreja. Tá certo? É lógico que muitos desses ainda davam alguma explicação... que misturava a religião com, por exemplo, a estratigrafia lá, para entrar um pouquinho na área dele dos fósseis. Quando eles viam um fóssil de um animal extinto, eles explicavam que aquilo ali é algum bicho que o diabo criou e Deus então matou. Colocar uma explicação. Mas colocar uma explicação teológica. Eles viam que estava lá, outros falavam que eram dragões. Não negavam. Que a Bíblia fala do dragão, falava que era o dragão, então tinha essas explicações. Agora, tinha um problema também que aí... Até que ponto a ideia de Darwin estava indo contra o registro bíblico? É lógico que tem coisa que é diametralmente oposta. Não vou falar agora que Darwin e Bíblia se harmonizam, eu digo assim. Mas o grande senão não foi com o texto bíblico, porque, por incrível que pareça, o povo conhecia mais a Bíblia pelos olhos da tradição
do Olha, que pelo que a abrir, Bíblia. ler. Então vou dar um exemplo. Na tradução latina, que foi seguida por muitos gregos, quando fala que Deus criou os animais segundo a sua espécie, e também no Salmo que fala assim, e Deus fez, e tudo se criou e se manteve. Daqui a pouco eu vou lembrar o texto do Salmo, eu estou com até a Bíblia aqui. Eles liam assim, que Deus criou lá atrás, todos os filhos que você estuda hoje. Você entendeu? Me dá um exemplo qualquer para não falar bobagem aqui. Quinodermo. Quinodermo. Tá Já certo? estava tudo criado. Já estava tudo no Éden. Então no Éden, Adão já tinha lá o quimodermo, todos os tipos, todos os Possíveis. filhos, todos os tipos, já estava tudo lá. E que nada foi mudando ao longo do tempo. A Bíblia nunca disse isso. O que dizia era a teologia da época baseada numa tradução errônea do Gênesis da expressão segundo a sua espécie, que aí só uma notinha de vinha rodapé. do latim. Que vinha do latim. Mas não é a do príncipe... Não, como é que é a do King James, mas a King James, é o King James. Ela tem toda uma história, porque o Erasmo de Roterdã tem o texto dos receptos que foram usados ali, mas muita coisa ela ainda se manteve de acordo com a Vulgata. Do latim. Ah, a Vulgata. A Vulgata. A Vulgata, E tá, mesmo que eu pegue a Vulgata, o Erasmo de Roterdã, muitos desses tradutores, é só uma notinha para voltar para o tema, tá? Para não tangenciar aqui, só para explicar o problema do tradutor. Muito da Bíblia também foi traduzido e interpretado por gente que nunca tinha saído da Europa. Esse é um problema. Não que eu sabia tenho. nenhum dos idiomas. Nada. Tem muita coisa que você vai bater na Bíblia, e eu também vou bater, mas na verdade não estamos batendo na Bíblia, estamos batendo naquela tradição europeia, traduções de autores, tanto é que a palavra autor tem um sentido assim muito interessante, porque auctore em latim vem da mesma raiz da palavra autoridade. Então você não vai discutir com o clérigo, com a igreja, você está entendendo? Então nessa situação toda, como é que eles interpretavam? Deus criou tudo segundo a sua espécie. Deus criou tudo segundo a sua espécie. Isso, vou dar um exemplo até mais antigo. Quando Galileu Galilei, com a questão da Terra se mover, foi um problema de latim, que falaram que ele era um herege, porque quando fala assim, Deus criou a Terra e ela permanece para sempre, na tradução latina está assim, Deus criou a Terra e ela está parada para sempre. É totalmente diferente. Permanece, não é fixo. Não é parado. Aí como o Galileu Galilei, não, a Terra se move, por si move, que eu falo que até é lendária aquela frase, não vou entrar no mérito aqui, né? Deve ter dito em algum momento, né? É que é tanta coisa que vão tirando o brilho da gente, igual a maçã do Newton que não caiu na cabeça. É mentira isso aí. Não. Romantização. Romantização. Ou a eureka do cara Porque tem muita. Por exemplo, o Shakespeare também colocou Júlio César falando um monte de coisa que ele nunca falou. Até tu, Bruto, Júlio César nunca falou aquilo. Eu tô me lembrando um vídeo que eu gravei com o Drauzio, que era lendo as frases na internet que atribuíam ao Drauzio. E aí tinha várias frases que eram loucas, e o Drauzio falando assim, não, nunca ia dizer um troço desse, nunca falei isso. Né? É o oposto. Algumas, a produção tinha selecionado de propósito que ele tinha dito. E a última era um meme do Drauzio, assim, tipo, é o seguinte, você vai morrer. O Deus assim, Drauzio, você falou ou não falou isso? Pode ser que eu tenha falado, não sei em que contexto isso, né? Nem ele sabia, isso, né? Aí na dúvida, não, galera, mas não tem como, né? Não dá pra saber. Não, aí na dúvida, minha sugestão atribua a Clarice Lispector. Isso. Porque aí ninguém vai levar a sério. Ninguém vai levar a sério e ela também não vai estar aqui pra poder com a foto da Elis Regina, pronto, resolveu. Espécies, né? Agora, então, nesse aspecto, então o problema, que o grande nó teológico foi Darwin dizer que os animais evoluem. Tá. Foi aí que pegou. Porque nessa interpretação teológica, que repito, para deixar bem claro, isso não é bíblico, não está no hebraico. É a tradição da época. Na tradição da época, não pode haver evolução. Aliás, duas coisas que a teologia não aceitava. Até lembrei da segunda aqui. Para lembrar do Laio lá. Não pode haver evolução. Então, todos os cachorros que tem hoje já estavam no Jardim do Éden. Não pode ter evolução. Então, lá no Éden estava o urso polar, o urso cinza, tava todos os quatro tipos de... Um Doberman, um poodle... Os quatro tipos de chimpanzés que você falou aí. Eu nunca imaginei um poodle no paraíso. Os quatro tipos de chimpanzé, a pulga, a barata e tudo mais. Segunda coisa, o que Deus criou não pode se extinguir.
Ah, isso é interessante. Aí, tanto a história que já vem pré-Darwin. Mas é isso que eu ia falar. Isso Mandei daí o pagar Darwin um dólar, porque tá falando Darwin toda hora, isso aqui é inglês, tá? O quê? Do quê? Você tá falando Darwin. Eu falei Darwin. Eu tô Ah, português. Ele tá devendo colocando tá sotaquezinho. Só que eu sou esperto. Aqueles tá 4 bom. que eu tava te devendo, já voltou matou. agora. Não, mas eu tô sendo. Eu tô falando, o Darwin. O Darwin. Darwin. O ruim é quando você vai falar. ruim. Ele deve passar isso. Darwin. Quando você vai falar lá fora nos Estados Unidos, dar uma palestra, aí você tem que pronunciar em inglês. Aí você pega e às vezes esquece, sai um e-mail. Sim. Aí os americanos, eles dão uma torcida no nariz. Aí você pega e dá coisas que a gente já incorporou no português. Você tem que esquecer o português e pronunciar como eles. Aí quando você tá no Brasil, que você vai falar, por exemplo, Instagram. Nossa, O Facebook. YouTube. YouTube. Mas voltando à questão, então... YouTube então dá as muita duas... raiva. Cara, quando alguém fala, YouTube. até sou estranho. YouTube. Agora, os 2 pontos, então, nevrálgicos da polêmica Darwin versus igreja foram animais não evoluem. Quando eu digo evolui, é o mesmo urso do Éden, tá aqui até hoje. Sim. E animais não se extinguem. Aí o que eu faço com esse monte de fósseis que são diferentes de hoje? E o que eu faço com os animais que mostram a própria... Então vamos esquecer a evolução natural. Vamos falar da evolução artificial. Dos pombos que eu provei que eles não existiam, que esse tipo de... Vou usar como leigo, raça de pombo... Tá? Se eu errar alguma nomenclatura aqui. Não, tá, pode falar. Que essa raça de pombo aqui, ela não existia antes do cara fazer isso. Ele tinha nome, ele dava o nome e ele falava, o fazendeiro X gerou uma variedade e nem ele sabia que era ele que tinha gerado. Exatamente, então o problema estava, não pode, porque esse pombo tem que estar no Éden e não pode ser extinto. Agora fala de alguma coisa bem desinteressante, porque eu vou ao banheiro. Tá. Pergunta uma coisa que não me interessa. Eu ia puxar essa questão da extinção aí, então é interessante. Você vai ouvir lá do banheiro. Muito. Não, vai lá, daqui a pouco sou eu, vou eu que vou entrar em extinção. E eu também tenho que, eu vou depois. Então eu vou trocar. Quer aproveitar enquanto isso ele lê alguma coisa ou não? Você quer já grudar nisso? Não, eu grudo, porque aí a gente já volta, eu já Tá bom. termino de... Isso daí que o Rodrigo comentou, inclusive foi uma coisa que a gente falou aqui no debate com os criacionistas também, que eu comentei pro João, que teve esse lance da extinção, da possibilidade de extinção. Isso é uma coisa muito interessante de ser dita, porque quando eu falo isso em vídeo, sempre aparece algum criacionista que fala, você não entende nada. Quem disse que a Bíblia fala que não pode haver extinção? Eu falei assim, eu não disse isso. Eu falei que, na época, a interpretação que era dada era uma interpretação de que nada poderia ter sido extinto. Ou seria um erro de Deus, ou seria uma... Exato, isso era uma interpretação não era interpretação minha. Não sou eu falando que a Bíblia pode ou não pode, eu estou falando um contexto histórico. Tanto é que o Barão de Cuvier, que era o Charles Cuvier, que é considerado o pai da paleontologia, que veio bem antes do Darwin, eu acho que ele morreu, o Darwin era criança. Eu acho que se bobear, não tenho muita noção agora da data, mas Barão de Cuvier é 1700 e bolota e o Darwin é 1800 e tanto. Ele foi o que propôs essas ideias de mudança de fauna e falando, não, esse animal está extinto. E na época foi disruptivo. Na época foi uma coisa que o pessoal falou, não, que absurdo. Isso na França, né? Mas nossa, que absurdo, como que pode estar extinto? Não, está extinto. Que era uma coisa que na época não se interpretava por causa disso. Então foi ótimo o Rodrigo ter falado, porque agora se o pessoal vem encher meu saco falando coloca esse trecho e pronto. Esse trecho. É o Rodrigo Rodrigo falando, tá ele, falando. não sou eu. Tipo, na época o pessoal realmente tinha esse tipo de leitura, esse tipo de leitura e de paradigma, né? Podemos dizer assim. Eles tinham essa leitura de que não poderia ter nenhum animal extinto. Mas isso foi anterior ao Darwin. Agora, o que eu tô falando é isso. O que eu tava querendo concluir era que o que gerou polêmica com Darwin foi o fato dele ter escrito para o povo. O artigo que ele escreveu com o Wallace foi para a academia, foi lido na Linnean Society. Só acadêmico lá que estudava o negócio lá é que sabia. Entendeu? Quando ele publica A Origem das Espécies, A Origem das Espécies estava nas livrarias. Tudo bem, você pode falar, putz, qual era a porcentagem de pessoas alfabetizadas em inglês da época? Mas não importa. Era quem tinha relevância e poder na época, e aquilo caiu como uma bomba. Então, isso foi... A sacada que deu foi interessante. Eu vi a parte que ele falou, eu concordo, não pensei por esse lado antes, eu confesso.
Mas tem mais um detalhe que, se você me permite, eu coloco aí. Você falou, poucos liam, mas alguns clérigos leram e começaram a... Destruir. Quando você começa a demonizar e proibir, aí gera o efeito contrário. Exato. Aí muitas pessoas começaram a querer saber o que estava ali, a coisa popularizou. E realmente, essa ideia dele de ir pelo lado popular, que aí você não tem isso nos outros, você não tem isso em Lyell, você não tem isso em Lamarck. No Lamarck não tem. Não tem nenhum desses. Eles falaram de acadêmico para acadêmico. O Darwin rompeu a bolha e ele se tornou um de autor propósito. popular. Ele fez de propósito. E isso é uma coisa interessante, que aí tem sempre essa discussão do Darwin e Wallace, porque o Wallace, ele é tido como o preterido, né? Aquele que teve a visão ideia que eu conheço. E se ferrou. É a ideia que eu conheço, a versão que eu conheço. Então, e na verdade, né, tudo são tons de cinza, né? Você tem ali uma série de coisas. E um dos exemplos é esse, né? O Wallace dificilmente teria tido força para poder publicar alguma coisa sem o apoio do Darwin, porque ele era pobre, desconhecido na academia e não ia ter essa coisa toda. Tem quem diga que o Darwin, que ajudou o Wallace até o fim da vida, fez isso por culpa. Eu fiquei por aliviar a culpa dele, que falou, putz, cara, eu roubei a ideia desse cara, então eu vou ajudar ele até onde puder. Mas por que o Darwin quis ser popular? Isso eu não entendi. Então, mas essa que é a questão. Até onde me consta, o Darwin queria fazer de um jeito que ele deixasse o mais claro possível o que ele estava querendo entender. O que ele tinha estudado, o que ele tinha descoberto. E isso acabou gerando um volume tão grande de coisa e uma explicação tão detalhadinha que, quando foi publicado, acabou ficando palatável o suficiente para todo mundo. Entendeu? Não teria sido uma coisa proposital. Porém, se você publicava um livro naquela época, dependendo de que fosse a coisa, né, e sendo ele um cara famoso, ele já era conhecido, porque era o cara que tinha viajado o mundo inteiro, né? Ele era de uma família famosa, tal, não sei o que, de industriais e tudo mais. Então, no fim das contas, o livro dele acabou sendo lido por mais pessoas, até acho que do que ele mesmo imaginaria que fosse lido, né? Se o Wallace tivesse escrito esse livro, não ia ter. Provavelmente ninguém ia ler. E o Wallace não ia ter cacife para peitar a treta que gerou. Entendi. O Darwin, ele morreu de velho. E ele teve uma está vida sepultado em Westminster. Em Westminster. É lógico que foi trasladado depois o corpo dele para lá, mas é até interessante. O Westminster tem o Newton de um lado, eu tive lá. Newton de um lado e do outro. Até interessante, um sepulta. O Lyell também tá lá, se não me engano. E aí isso é uma coisa... O transladado do corpo também é uma história interessante, né? Quem que conseguiu pegar o corpo dele para levar... Porque foi numa capela lá da... Esqueci o nome do lugar lá. Uma capela pequena, que foi pedido dele, inclusive. Porque tem toda uma discussão também, não sei qual a sua visão, até que ponto Darwin morreu ateu ou não. A discussão é bem discussão. A coisa... na verdade... Ele era ateu. Então, ele era... Eu não sei dar uma resposta precisa. Segundo ele passou a questionar a existência de Deus. A pessoa que questiona a existência de Deus não é necessariamente ateia. Né? O George Huxley, que era o bulldog do Darwin, e que foi o cara que depois seguiu com o legado dele, que era um cara brilhante, o Huxley era um cara brilhante, ele chegou e ele falou, que ele cunhou o termo agnóstico, que não existia antes, pelo menos não era usado antes, que ele falou, é aquele que não sabe. Então ele falava que, em relação a Deus, eu sou agnóstico. Eu não sei se ele existe, se ele não existe. O Darwin dedica a origem das espécies a Deus. Ele coloca Deus na última, no finzinho, ele chega e fala que vamos entender a criação, alguma coisa assim. Não sei se na primeira ou na segunda. Talvez na primeira. Tem umas edições lá. Mas de uma maneira... O que fez o... Não, o Darwin estudou teologia, teve um monte de coisa. O que fez ele abandonar a religião, ao contrário do que as pessoas pensam, não foi não foi o livro, não foi a evolução. Foi a filha dele que morreu de tifo com, sei lá, 4 anos, uma coisa assim. E aí na cabeça uma revolta. Na cabeça do que ele... Bom, a gente tá falando de gente que é anglicana, né? Então você tem que olhar do ponto de vista anglicano. Ele olhou e falou assim, dentro da explicação anglicana, ele falou, eu não consigo entender por que uma menina de 4 anos deveria ter morrido. Ele não suportou isso. E não é que morreu, tipo, morri. Foi uma morte horrível. Sofrimento. Foi um sofrimento horroroso. Uma menina que, tipo, sabe? E assim, aquilo chocou o Darwin de tal maneira que ele falou, olha... E você sabe que o Darwin teve uma série de perdas, né? Eu vejo exatamente como você, só tem um pequeno detalhe que eu ampliaria. A morte da filha foi a gota que
derramou o balde que já estava cheio. Pode ser. Mas ele já vem de uma série de perdas, uma série de perdas somada a um outro detalhe. O pai dele, esse é um assunto também cinza, difícil de lidar aqui, mas eu vou citá-lo. Se você pegar o perfil dos grandes ateus, o Nietzsche, Darwin, Freud, para citar 3, Wagner, o perfil do pai deles é muito parecido, recorrente. Muito religioso. Um homem altamente religioso, legalista e péssimo representante de Deus. E autoritário. Autoritário. Tanto é que o Darwin, ele tinha uma relação filial muito mais forte com o avô do que com o pai. Que era um cara mais tranquilo. E ele tentou a vida toda... E você poderia esperar o contrário. Se o cara é ateu, então ele teve uma criação de um ateu também, né? Então você tem uma... É porque naquela época também... Se você tem uma rejeição... Desculpa, eu te interrompi. Não, termina. É porque às vezes... Como é que eu vou explicar? Tem uma coisa interessante, até que o Pirula agora que está falando comigo, você vai ver esse meu lado aqui. Eu entendo... Você sabe que uma das maiores polêmicas que eu gerei, que muitos evangélicos me bateram, é quando eu falei num podcast que eu não vou me surpreender se eu chegar no céu e vir um ateu ali. Claro que eu ganho uma paulada tremenda. Por quê? Eu entendo o lado de quem me bateu, porque eles entendem assim, para você ir para o céu pela nomenclatura cristã, você tem que aceitar Jesus como seu salvador pessoal, etc, etc. Senão, ele não aceitou Jesus como salvador pessoal. Não é só pelas ações, é pela fé também. Exatamente. Como é que você vai para lá, né? Só que o que eu tentei explicar é o seguinte, quem pode julgar é Deus. É aquele negócio que fala assim, olha, pelo método normal, um cara, para ser considerado um acadêmico, ele tem que fazer a graduação, mestrado, doutorado, publicar artigos científicos e se tornar alguma coisa na área. Mas isso é o normal. Mas aí surge um cara autodidata, do nada, e começa a falar, dizendo um negócio que até você fica de boca aberta assim. Então existem casos que fogem à regra, é isso que eu quero colocar. Por exemplo, vou dar um exemplo para os que não entendem a minha fala até hoje, foi no Flow isso. Pela Bíblia, quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer foi condenado. Então quem não é batizado está lascado. Aí vem Jesus na cruz do Calvário, com um ladrão de um lado, outro ladrão do outro, e o ladrão fala, mestre, o cara não foi batizado. Lembra-te de mim quando vieres o teu reino. Jesus falou, em verdade te digo hoje, tu estarás comigo no paraíso. E ele não foi batizado. Ele não foi batizado. Então quer dizer, como é que eu faço? Então a gente tem que entender que a Bíblia coloca os caminhos, mas ela nos prepara para situações que fogem à regra. É esse o ponto. Eu não estou com isso agora desmerecendo o evangelho, falando que tudo vale, não é isso. Mas eu estou apenas sendo sensível, não estou fazendo média para ganhar seu coração, não, porque isso eu penso mesmo. Eu estou sendo sensível ao fato que o maior argumento contra Deus... Você chega lá na porta do céu... Tem uma fila imensa porque o Pirula tá trocando ideia com o cara há mais de 12 horas. 12 horas e aquela fila e os caras, ô Pirula, entra ou não entra? Quero entrar aí, cara. Mas tem muito... A eternidade demora. Relaxa, tem tempo. Eu, do ponto de vista humano, eu não consigo distinguir um gato do outro. Até você que é biólogo, às vezes vai ter dificuldade. Os meus já são bem parecidos. Já são bem parecidos. E do ponto de vista humano? Exato. Então eu tô vendo assim, 2 caras ateus. Mas mal eu sei... que às vezes o responsável pelo ateísmo de um não foi as questões intelectuais, foi a criação religiosa na qual ele veio. Você entendeu? Então o Darwin, o Freud, é outro que eu posso pegar, a construção que eles fazem de Deus é o retrato exato da relação que eles tiveram com os pais deles. Não estou com isso querendo dizer que eles também não encontraram ou não buscaram motivações intelectuais para sustentar a descrença deles. Mas eu posso afirmar que houve uma relação, nesses casos citados, com o pai, que distorceu de tal maneira a ideia de Deus. Eu vou dar um exemplo. Uma vez o pai do Darwin, só comentando, o pai do Darwin foi que colocou ele na escola de teologia. Para fazer teologia. Ele fez, até acho que o 3º ano, uma coisa assim, mas ele queria ser naturalista. Depois ele fez medicina. E aí, agora eu não me lembro, mas pode ser. E aí o pai dele chegou e falou assim, olha filho, tá bom, você quer fazer naturalismo? Tá. Aí os caras estavam buscando naturalista para embarcar no Beagle. E assim, que era uma furada. A verdade é que aquilo era uma furada. O pessoal, assim, ninguém queria. Alguém, não? Né? Aí eles falam... Não, mentira. Naturalistas, alguns queriam, mas só que o Fitzroy lá, que era o capitão lá, era um cara super chato. E tinha todas as coisas, porque acho que as 2 últimas vezes que tinham tentado fazer a volta ao mundo com o Beagle, o capitão tinha se suicidado.
Tinha umas coisas assim. Porque era uma loucura. Porque era uma viagem. loucura você dar a volta ao mundo. E tinha toda uma questão das hierarquias navais lá, que você não podia conversar com fulano, com Beltrano. é? Então o capitão, E o Beagle não era o Titanic, com... era um troço... aposentos Não, luxuosos. não. Exatamente. Então o capitão, ele ficava numa situação muito triste, né? Também sozinho, aquela coisa. Então ele queria uma pessoa específica para ser naturalista e tal, mas rolou um QI ali pro Foi. Darwin poder ir. E foi o pai dele que arrumou o negócio e falou Foi. assim: não, tá bom, vai. Vai lá. O pai dele que ajudou. Coincidência ou não, a gente vê esse perfil patético. E aqui, galera, antes de vocês me criticarem novamente por eu falar a questão do ateu aqui, lembrem que a minha vida é a única Bíblia que muita gente está lendo fora da igreja. E eu posso ser o maior ou pior argumento de Deus. Não que Deus precise de mim. Mas você está entendendo a ironia da frase. E no caso do Darwin, desses outros que eu mencionei, você tinha um pai completamente retrógrado, que me lembrou um ateu com quem eu conversei e estudei a Bíblia com ele. Interessante que ele morreu acreditando em Deus. E era um cara intelectual, alemão, Peter Gasper, que foi iluminador do Niemeyer, Rock in Rio, que iluminou todos os primeiros edições do Rock in Rio, as novelas da TV Globo, Cristo Redentor. O cara, quando ele morreu, saiu no Globo de totalmente assim, morreu o Mago das Luzes. Jornal Nacional falou da morte dele, o cara. E alemão, você sabe que alemão tem uma cabeça mais cartesiana. Até o alemão já é uma língua filosófica. Tá? Alemão é a única língua que não se traduz, se explica. Que tem frase lá que você precisa de uma página para entender o sentido de um termo. E em teologia a gente é obrigado a estudar alemão, porque a teologia bebe demais ali, né? Especialmente protestantismo. Principalmente o protestantismo, Lutero, bebe tá, mais lá do que no latim. Mas eu não falo alemão, tá? Quero deixar bem claro que é instrumental. É instrumental. É para ler alguma coisa. Mesmo assim eu consigo ler... Mas eu leio coisas teológicas. Eu não consigo ler um jornal de hoje, por exemplo, em alemão. Mas então o que acontece? Ele era alemão e um dia ele estava falando comigo dos traumas que ele passava com o pai. E quando ele veio para o Brasil... numa época em que o pessoal vinha, todo mundo que... A Segunda Guerra Mundial ficou dando reverberações décadas depois. Ainda nos anos 60, 70, tinha gente ainda migrando para o Brasil, fugindo da guerra que tinha acabado já em 45. 45. Tá certo? Tinha gente ainda fugindo, porque a Europa demorou muito para se recuperar. Chegando no Brasil, todo o problema que ele recebia por ser alemão, aquela coisa toda, alemão também foi discriminado, todo mundo era nazista. E o pai, aquela criação severa. E ele viu muita destruição, muito efeito da destruição. Ele não viu a guerra, mas viu o pós-guerra. E um dia eu falei com ele, eu sei, Peter, o seu grande problema. Se tiver um cara lá em cima, eu falo apenas na linguagem que eu usei com ele, não diz respeito a Deus. Se tiver alguém lá em cima, é muito doído. Porque como é que você explica tanto sofrimento, tanta dor, tanta desgraça? É mais fácil emocionalmente... imaginar que o céu está vazio, aí você não tem ninguém para odiar. Ele falou, agora você entendeu meu coração. E para o alemão falar meu coração, porque o paralelo é esse. Se você descobrir hoje que sua mãe, você é órfão, mas tem dois tipos de orfandade. Você é órfão porque sua mãe morreu na hora que você nasceu. Ela estava dando à luz, ela morreu. O outro tipo de orfandade é que ela abandonou você na porta de uma igreja, porque ela não queria você. São dois casos de orfandade, mas a segunda é muito pior do que a primeira, porque a primeira, assim, a mãe morreu, eu não tenho mãe, acabou, fazer o quê? A segunda não, ela não me quis. Então, nesse aspecto, eu tenho que ter um respeito pelo ateu, ou agnóstico, o cético. Não posso colocar todo mundo dentro do mesmo saco, porque, às vezes, aquela pessoa está na mesma situação do Peter. É mais cômodo, e eu tenho que ser sensível a essa dor, é mais cômodo emocionalmente para mim imaginar que não tem ninguém lá em cima, porque se não tiver ninguém lá em cima, eu entendo que leucemia e criança na mesma frase é uma questão que biologicamente você me explica, acabou, a vida é assim. Agora, se tiver alguém lá em cima, a mãe que te abandonou, ela tá viva, ela não morreu, ela tá viva, só que ela não te quis. Esse Deus existe e não tá nem aí pra mim, então tem alguém pra odiar. Então, pra não odiar ninguém, é melhor imaginar que mamãe morreu quando eu nasci.
do que acreditar que ela tá viva e não me quis. Mas aí eu vou colocar o Interessante. primeiro tema. Esse é Não, o ponto. eu ia só. Posso só Não, colocar? você pode colocar. Pera só um pouquinho. Mas vocês querem Eu o só- banheiro fazer xixi? Não, eu vou fazer xixi, mas eu vou agora. Eu só ia falar assim: eu não tenho como afirmar se as figuras históricas que estávamos falando foi esse realmente o ponto, né? Você está observando um padrão que você viu. Sim, em alguns não, mas é uma exemplos. sugestão, dê uma olhada É uma pra você ver. sugestão. Aham. Eu vou ver. Eu gosto de números grandes. Eu esperaria um Enel Amostral maior, mas é interessante. É interessante. Faz sentido Veja porque só como um insight, há não como uma há o certeza oposto absoluta. também. Eu já vi o oposto também. Eu já vi muito acontecer da pessoa ficar muito retrógrada, cartesiana e coisa, não sei o que lá, porque o pai foi um libertino que fazia tudo, fez a mãe sofrer e não sei o que. Eu conheço mais Agostinho. de uma pessoa que, tipo assim, o pai era um aventureiro, fazia de tudo, não sei o que lá, e o filho fala assim, nunca serei como meu pai. E aí ele faz o contrário, ele fica extremamente rígido e eventualmente ele pode continuar girando essa roda com o filho dele, que vendo essa rigidez toda, se faz o contrário, né? Então, o exemplo que a gente dá do cigarro, né? Que chega e fala assim, o pessoal saiu uma matéria dizendo que a juventude agora está voltando a fumar. Né? Que o pessoal mais novinho agora está voltando a fumar. E aí falou assim, nossa, mas que coisa mais antiga, né? Já o pessoal está parando de fumar. Eu falei assim, não, mas é que o problema é quem que começa e quem termina. Né? Em determinados momentos, quando eu era moleque, né? Quando eu era adolescente, todo mundo fumava. Era e eu não fumava, eu era o bobão, nerd, babaca, não sei o que lá. Só que aí, uma pessoa legal não fuma. Aí fala, pô, o cara não fuma. Não, porque eu sou saudável. Aí fala, putz, então o legal é ser saudável. E aí todo mundo para de fumar. E aí quem fuma é que é o idiota, né? Vai dizer, puta, o cara fuma, que burro. Tira essa fumaça daqui, não sei o quê. Só que aí todo mundo para de fumar. E em determinado momento, alguém acende um cigarro. Quando a outra geração, alguém acende um cigarro e fala, pô, o cara acendeu um cigarro. Pô, olha que estiloso. Olha, o cara tem que segurar, vou acender também. E aí gira. Então você tem sempre uma troca, uma substituição. Todo mundo fuma, depois para de fumar. Depois todo mundo para de fumar, depois volta a fumar. Depois... Então vai fazendo isso. Eventualmente pode ser essa coisa aí que você falou, tipo, da pessoa que é muito retrógrada ou muito dura, muito... como se fala assim... Putz, me fugiu a palavra. É muito autoritária. Isso, muito autoritária e depois uma pessoa muito liberal, depois muito autoritária. Pode ser, mas na verdade você não tá errado no seu insight. Por isso que eu falei Santo Agostinho de Hipona é um caso. Um exemplo que ele se bem que ele foi libertino também depois que ele se converte, né? O São Francisco de Assis, mas você pegar fora do cristianismo, você tem outros casos aí. Eu ia falar de Buda, mas Buda é um pouquinho diferente. Mas tudo bem, mas o ponto é que, de qualquer maneira, você tem, eu não tenho os números aqui, mas há estudos psicológicos que usam metodologias diferentes, né, de psicobiografia, que analisam o seguinte, o que você mostrou aí, o camarada se tornou religioso, vou até usar a palavra fanático, você não usou, mas eu vou usar, bem fanático, porque tinha um pai liberal, e o outro se tornou ateu porque tinha um pai conservador demais. De qualquer maneira, nós estamos... Um caso não exclui o outro, não anula o outro. Estamos mostrando perfis comportamentais que têm uma origem na relação paterna. O que me leva a concluir o seguinte. Aqui, por não ser processualista, eu discordo de padrões humanos muito cartesianos. Que esse foi o erro do arqueólogo processualista. Não vou falar que todo ateu